todos. É com muita alegria que nossa casa recomeça o ciclo de palestras evangélicas, agora de forma virtual, até que haja condições de liberação das autoridades sanitárias para que ocorram essas palestras ao vivo, com o público, nas atividades da nossa querida casa. Agradeço a todos que colaboraram para que pudéssemos recomeçar essa atividade, toda a diretoria do Pronto Socorro Espiritual Pais e Filhos, e em especial agradeço o apoio sempre constante do nosso presidente Francisco Reis. A partir de hoje e em todos os sábados, às 19 horas, teremos um trabalhador da casa ou um convidado para trazer o Evangelho e a Palavra de Jesus. Estamos passando por tempos difíceis, de doenças, de dor, de perdas, mas também de possibilidades infinitas de aprendizado, de desenvolvimento, principalmente desenvolvimento dos nossos talentos, da paciência, da tolerância, do exercício da fé, da esperança, através principalmente da caridade. E a oração é a nossa melhor ferramenta. É o instrumento para que a gente possa pedir a Deus e a espiritualidade amiga, solicitar auxílio, solicitar que as coisas possam ser melhores e fazer com que a nossa vida também seja melhor. O nosso tema de hoje, desse Evangelho, é o homem de bem, com base no Evangelho segundo o Espiritismo. Para que a gente possa iniciar então a explanação evangélica desta noite, nós vamos até o Livro dos Espíritos, buscando a questão 625. Kardec pergunta para a espiritualidade nessa questão 625. Qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? A espiritualidade faz uma resposta bastante rápida e curta. Vede Jesus. Olhe Jesus, entenda Jesus, escute Jesus, vede Jesus. Jesus é para nós, para a humanidade, o tipo mais perfeito, a maior perfeição moral que nós podemos aspirar. Deus nos ofereceu Jesus como o modelo mais perfeito, e a doutrina que ele ensinou é a mais pura expressão da lei divina, porque ele estava animado do Espírito Divino, e ele foi o ser mais puro que apareceu na Terra. Se algum daqueles que pretenderam instruir os homens na lei de Deus, algumas vezes se desviaram, falharam, entraram com falsos princípios, foi porque essas pessoas se deixaram dominar por sentimentos terrenos, se deixaram levar pela vaidade, pelo egoísmo, pela sede do poder e por terem confundido as leis que regem as condições da vida da alma como se regem a vida do corpo. Então Jesus é o principal modelo que nós temos para que a gente possa ser um homem de bem, uma mulher de bem. Então lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item 3, é lá que nós vamos trazer a nossa reflexão desta noite sobre esse título, O Homem de Bem. Então eu vou trazer algumas frases e nós vamos comentar essas frases e vamos fazer algumas alusões e também fazer reflexões. Então se inicia dizendo: quem é o homem de bem? É aquele que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Ou seja, na pureza que Jesus nos trouxe, do Evangelho redivivo, que Jesus pregava de uma maneira tão bonita para todos aqueles que queriam, que tinham sede, que queriam entender Deus e queriam entender a mensagem que Jesus trazia. Então, no livro O Ser e a Serenidade, de José Herculano Pires, ele traz para nós o que ele chama de trilogia do serenista. Eu acho que cabe aqui essa questão da lei, de justiça, de amor e caridade na sua pureza, para a gente trazer então essa trilogia que José Herculano Pires nos traz nesse livro. Primeiro ele diz que nós devemos procurar sempre a perfeição. Sabemos que
Nós nunca talvez chegaremos à perfeição absoluta, nós somos perfeccionistas, vamos trabalhar para isso, mas sempre procurar ser o melhor. Segundo, nunca te deixes abater. Essa é a segunda norma do serenista. Por mais que as coisas estejam difíceis, vamos lutar, vamos levantar a cabeça, vamos conseguir chegar no destino que nós temos. E terceiro, eleva-te sempre às circunstâncias. O que significa isso? Quando a gente está muito preocupado com um problema, a gente tem que se afastar um pouco desse problema, olhar esse problema por outros ângulos, procurar outros pontos de vista, e dessa forma a gente vai conseguir, se elevando àquelas circunstâncias, com serenidade, conseguir a solução. Dando andamento, lá também no Homem de Bem, Kardec vai escrever para nós: se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia. Vamos buscar a questão 919 do Livro dos Espíritos, onde Kardec faz a seguinte pergunta para a espiritualidade: qual é o meio mais prático, mais eficaz que o homem tem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? A espiritualidade responde para Kardec: um sábio da antiguidade vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo, e esse sábio é Sócrates, que viveu 400 e poucos anos antes de Cristo, mas que tem ideias que foram precursoras, ou seja, as ideias de Sócrates e Platão, inclusive está no Evangelho segundo o Espiritismo, na sua introdução, são precursores das ideias evangélicas, das ideias de Jesus, das ideias cristãs. Mas Kardec ainda não está satisfeito com a pergunta que foi dada. E aí, na 919A, ele volta a questionar a espiritualidade. Conhecemos toda a sabedoria dessa máxima. Porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Essa resposta é uma resposta mais longa, e quem vai trazer essa resposta no Livro dos Espíritos é Agostinho de Hipona, ou Santo Agostinho. E o que ele vai dizer? Ele vai dizer que toda noite, antes de deitar, ele rememorava o seu dia. Ele via o que ele fez de bom, o que ele fez de ruim, se ele prejudicou alguém, se ele agrediu, se ele tratou mal alguém. E aí, ele naquele seu exame de consciência, ele dizia: no outro dia eu vou procurar fazer melhor, vou pedir perdão a quem eu ofendi, vou procurar tratar melhor aquele que eu destratei, vou escutar aquele que me procurou. Então, Kardec já tem uma resposta completa para a pessoa que quer conhecer a si mesmo. Ele tem que fazer um exame de consciência e partir para ser uma pessoa melhor a cada dia. Seguindo, o homem de bem deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Nós temos uma passagem em Mateus que diz: olhai para as aves do céu, que não semeiam, não ceifam nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Essa é a lei da sabedoria, da justiça divina, aquela que ajuda a todos, que auxilia a todos. Muitas vezes nós queremos uma solução para alguma questão que nós estamos envolvidos naquele momento, mas a gente tem que depositar a fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sabedoria, porque é o tempo de Deus que vai nos conduzir realmente para aquilo que a gente precisa, no momento que a gente precisa. Seguindo, ainda o Evangelho diz que o homem de bem acredita no futuro, razão que coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Nós precisamos entender que somos seres espirituais vivendo em um corpo material. Nós somos eternos, nós somos almas, somos espíritos que participamos de um momento, de uma integração, mas que vamos e voltamos pela maravilha da reencarnação, procurando atingir essa perfeição que
que o homem de bem também procura e que Jesus mostrou para nós que é possível. Continuando, sabe de todos os problemas da vida, todas as dores, todas as decepções, sabe que tudo que acontece podem ser provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Isso é difícil para muitos de nós, eu confesso que até para mim mesmo é difícil, porque quando a dor chega, ela dilacera muito o nosso coração. Mas nós não podemos deixar aqui de buscar a imagem de Jó. Jó que está lá no Velho Testamento e que nos mostra. Jó que era rico, Jó que era uma das pessoas mais ricas do seu país, que tinha uma família numerosa, amigos, que de repente perde tudo o seu material, perde seus filhos, noras, genros, netos, acaba também de perder a sua saúde e mesmo assim Jó acredita em Deus. Deus deu, Deus tirou, eu acredito em Deus e a minha fé em Deus é inabalável. Então Jó nos mostra que muitas vezes as provas ou as expiações pelas quais nós estamos passando são necessárias. E se nós conseguirmos passar por provas e expiações serenos, sem aquele desespero, com certeza nós vamos atingir os objetivos que são necessários para o nosso crescimento, porque Deus não nos dá algo que nós não temos condições de lidar e de receber. O homem de bem faz o bem pelo bem e nem espera paga alguma, retribui o mal com o bem. Caridade sem nenhum proselitismo, né? Lá no Evangelho está dizendo, aí em Mateus também, quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Ninguém precisa saber o que nós estamos fazendo. Vamos fazer o bem pelo bem. Se alguém nos tratar mal ou fizer algo que nos deixar tristes, chateados, não vamos revidar, pagar com a mesma moeda. Vamos pagar o mal com o bem, que isso vai fazer bem para nós, e essa pessoa também vai entender que ela não está agindo de uma maneira correta. O homem de bem encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer aos outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que leva aos aflitos. Essa é a alegria do trabalho, a alegria do auxílio, a alegria de dar, de procurar fazer com que as pessoas se sintam melhores, estejam melhores. E isso aquece o coração de quem pratica a satisfação, o bem, a ajuda, o consolo que leva que as pessoas que estão com uma tremenda aflição. Tudo isso faz muito bem para aquele homem que quer ser um homem de bem, que quer ser uma pessoa melhor. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros, antes de pensar em si. Cuida dos interesses dos outros antes do seu próximo interesse. Voltando a Jesus, Jesus não é o modelo, veio de Jesus. Jesus disse que veio para servir, não para ser servido. A cerimônia do lava-pés, quando Jesus coloca a toalha na sua cintura, pega uma bacia e sai lavando os pés de cada um dos seus apóstolos, é um momento em que ele mostra que ele cuida dos interesses dos outros antes do seu próprio interesse. Pensemos nos atos, nas palavras, nas ações que Jesus tomou no seu tempo. São exemplos importantíssimos para que a gente possa rememorar e possa procurar seguir, porque ele é o modelo, ele é o nosso guia. O homem de bem, ele é bom, humano, benevolente para com todos, sem distinção de raças, nem de crenças, porque todos os homens ele vê como seus irmãos. Ele não tem preconceitos.
não tem ideias pré-fabricadas ou ideias fabricadas sobre pessoas e povos. Trata todos da mesma maneira. Não deixa de atender porque existe uma crença diferente. Nós espíritas, nós acolhemos todas as religiões, nós respeitamos todas as religiões. Kardec disse que o espiritismo é para aquele que está desesperado, que está em dúvida, que quer algo a mais. Para isso que está o espiritismo. Quem está feliz na sua religião deve continuar na sua religião. Então, nós temos que respeitar as crenças, ser benevolente para com todos. Nós não vamos ser apenas amigos daqueles que têm o mesmo pensamento que nós vamos ser amigos de todas as pessoas, porque gostar das pessoas independe das suas ideias, das ideias dessas pessoas. Então também é uma questão de reflexão que logo a seguir também Kardec coloca no homem de bem, quando ele diz que o homem de bem respeita nos outros todas as convicções sinceras e não odeia ou persegue aos que, como ele, não pensam. Então, voltando a esse mesmo raciocínio, ele respeita todas as ideias, o homem de bem, conceitos religiosos dos outros. Então, até posso colocar uma pergunta aqui para a nossa reflexão. Será que nós devemos conviver com pessoas que pensam somente como nós? Será que nós não podemos viver com pessoas que têm ideias diferentes? Pessoas que nós gostamos? Pessoas pelas quais a gente tem simpatia? Então, nós não temos que perseguir ninguém que não tenha o mesmo pensamento que nós. Nós não temos que revidar essas pessoas, nem colocá-las em situação difícil, nem trazer discussões, nada disso é necessário. O homem de bem não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, e só dos benefícios se lembra. O homem de bem, ele simplesmente não fica fixado naquilo que outras pessoas fizeram para ele, querendo ofendê-lo, querendo magoá-lo. Por quê? Porque o homem de bem, ele é exemplo de Jesus, ele perdoa. Se ele perdoa, ele esquece as ofensas. E ele só vai lembrar aquilo que é positivo. Existe aqui uma pequena história que eu acho que é muito importante a gente colocar para a gente poder pensar sobre essa questão aí do alimento que a gente tem às vezes, das coisas que acontecem conosco. Não é só de ódio, nem rancor, mas de curiosidade, de vingança, de outras coisas que acontecem. 2 monges estavam fazendo um percurso, indo de uma cidade até ao seu mosteiro, ao local onde eles iam rezar. Durante o percurso, ao passar próximo de um rio, eles encontraram uma mulher que estava só e pediu a eles para que atravessassem ela o rio. Um ficou olhando e pensou, não vou poder fazer isso, não vou poder carregar uma mulher no colo. O outro, que era mais despojado, foi lá, pegou a moça, atravessou o rio com ela no colo, chegou do outro lado da margem, deixou a moça do outro lado e os dois continuaram a viagem. 5 horas depois, quando eles já estavam chegando próximos do mosteiro, aquele que tinha se recusado a carregar a moça falou com ele assim: pois é, você acha que você fez bem em carregar essa moça no colo? Será que foi bem? Você fez isso bem? Aí aquele que carregou disse: olha, já tem mais de 5 horas que eu carreguei, deixei a moça, ela agradeceu. E você ainda continua nessas 5 horas que a gente está caminhando junto, carregando a moça até aqui com você. Ou seja, esquece, você fez o bem, você fez a caridade, lembra dos benefícios que você teve. Nós temos um defeito, são todos nós, de ficar remoendo, de ficar voltando, de buscar toda hora aquele sentimento que a gente teve de rejeição, de raiva. A gente fica remoendo, voltando, repaginando, trazendo. Nada disso vai nos fazer feliz.
Nada disso vai trazer tranquilidade para nós. Isso é contra a nossa serenidade. O que a gente precisa fazer? Esquecer. A exemplo de Jesus. Perdoa e esquece as ofensas. E só fique com o perfume, com a alegria dos benefícios que você se lembra daquilo que você fez. Então, aqui é o momento da gente entender a importância do perdão. Que o perdão ele tira aquela carga emocional negativa que a gente carrega dentro de nós. É como se fosse um caminhão onde a gente ia enchendo a nossa caçamba de pacotinhos, né? De tristeza, de raiva, de inutilidade, e fôssemos abrindo esses pacotinhos o tempo todo. Não, nós temos que descarregar esses pacotes. Nós precisamos ter uma vida mais plena, buscar muito mais a felicidade. Deus não nos trouxe ao mundo que não seja para a gente ser feliz. Senão Deus não seria amor. Deus seria parcial. Ele não seria amor. O homem de bem é indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência. Indulgente é aquele que tem uma disposição para perdoar. Então o homem de bem ele é humilde, porque ele sabe que pode cair, que pode também errar. A passagem da mulher que ia ser apedrejada, que perguntaram a Jesus se estava certo o que ela tinha feito, que ela tinha traído seu marido, e pelas leis lá dos judeus ela teria que ser delapidada, apedrejada. E Jesus que diz: quem nunca errou, atire a primeira pedra. Ou seja, todos nós podemos errar, todos nós podemos cair, mas será que nós precisamos punir dessa forma? E o que ele diz à mulher? Mulher, todos se foram. Vá e não peques mais. O que Jesus estava dizendo para ela? Vá e não erres mais nisso, nessa situação que você acabou caindo. Pense daqui para frente o que vai ser melhor para você. Pense no que iria acontecer com você. Então, nós temos que ter humildade, porque todos nós podemos cair, todos nós podemos errar. O homem de bem, ele nunca tem prazer em apontar os defeitos alheios, nem ainda em evidenciá-los. Né? Olha, viu o que aquela pessoa fez, olha, vem cá que eu vou te contar o que ela fez, olha que coisa horrível. Ou seja, ele não julga, não faz juízo. Nós podemos lembrar aqui um texto que é atribuído a Sócrates. A gente não tem certeza se ele é de Sócrates, mas ele é muito bom esse texto, então ele cabe aqui, ele encaixa aqui, a gente precisa trazer, que são as 3 peneiras, chamadas 3 peneiras da sabedoria. Dizem que um rapaz procurou Sócrates e que disse a ele que queria contar algo sobre alguém. Sócrates olha para ele e diz assim: o que você vai me contar? Já passou pelas 3 peneiras? O rapaz indagou: 3 peneiras? Como assim? Aí Sócrates explica para ele: bem, vamos te dizer a primeira peneira, é a verdade. O que você vai me contar sobre essa pessoa é um fato. Caso você tenha ouvido falar, mas não tem certeza da sua veracidade, deve acabar aqui e você não me conte nada. Mas suponhamos que seja verdade. Então nós vamos agora passar pela segunda peneira. É a peneira da bondade. O que você vai me contar é bom? Ajuda a construir o caminho do próximo? Ajuda a melhorar a vida de alguém? Se passar pela segunda peneira, nós vamos até a terceira. A terceira é a da necessidade. Convém contar? Resolve alguma coisa? Ajuda a comunidade? Pode melhorar o planeta? Melhorar as situações das pessoas? E aí ele termina: se passou pelas 3 peneiras, conte. Tanto eu como você iremos nos beneficiar. Caso contrário, esqueça e enterre tudo. O homem de bem ainda, se a ordem social colocou sob seu mando outros homens, vai tratá-los com bondade e benevolência, porque todos são iguais perante a Deus. Aqui, o homem de bem está dizendo que nós temos que ter o princípio da igualdade e da fraternidade, porque somos todos irmãos, independente de posição social, de qualquer situação que as pessoas tenham. Então a gente precisa tratar a todos de maneira igual. Por quê? Porque somos todos irmãos. Não interessa de onde a gente veio, não interessa o que a gente tem, o que a gente possui, os títulos. O que interessa é que nós somos irmãos e que
um pode ajudar o outro. O homem de bem respeita em seus semelhantes todos os direitos dados pela lei da natureza, como gostaria que os seus fossem também respeitados. Aqui a gente está tendo um princípio de ética e de moral. Jesus não falou amar o próximo como a si mesmo? Não deseja ao outro aquilo que você não gostaria que acontecesse com você. Trate o outro tão bem como você gostaria de ser tratado. Dê ao outro aquilo que você gostaria de receber também. Francisco de Assis não fala, é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. Então a gente tem várias informações do Evangelho, de tantos tutelados que vieram trazendo para nós, tanta coisa de Deus para que a gente pudesse ser pessoas melhores. Esse breve comentário sobre o homem de bem, tudo aquilo que eu falei não é uma enumeração das qualidades que distinguem um homem de bem, são algumas ideias que a gente precisa discutir. Mas todo aquele que se esforça em possuí-las, em ter tudo isso que a gente falou, está no caminho que conduz às outras. Leon Denis, em seu livro Problema do Ser, do Destino da Dor, ele ressalta muito a importância da vontade. A vontade é que me joga à frente, é o esforço que me leva a fazer. Então, mesmo que a gente erre, vamos levantar, vamos fazer de novo, vamos tentar, porque no outro dia tudo será melhor. O poeta Mário Quintana, ele tem um poema chamado Deficiências, que eu acho que é importante a gente trazê-lo. Ele diz que deficiente é aquele que não consegue modificar sua vida. Louco é quem não procura ser feliz. Cego é aquele que não vê seu próximo morrer de frio, de fome e de pobreza. Surdo é aquele que não tem tempo de ouvir um desabafo de um amigo ou um apelo de um irmão. Paralítico é quem não consegue andar na direção daqueles que precisam da sua ajuda. Diabético é quem não consegue ser doce. Anão é quem não sabe deixar o amor crescer. E ele termina dizendo, miseráveis são todos que não conseguem falar com Deus. Eu preciso ressaltar que no dia 31 de março, daqui a alguns dias, vai fazer 152 anos que Kardec desencarnou. Ele desencarnou no dia 31 de março de 1869. Kardec era importantíssimo para a doutrina espírita. Não porque apenas ele codificou, que isso aí não foi apenas, foi algo grandioso, mas porque ele participou, porque ele se preparou, né? Porque ele era uma pessoa que realmente pesquisou na sua época e ajudou demais na divulgação do Espiritismo, a religião cristã rediviva. Para que a gente possa, então, encerrar esse pequeno bate-papo, eu vou trazer uma história, e eu acho que essa história também resume muito do que a gente falou aí durante todo esse tempo que estivemos juntos. Conta-se que num país distante há muito tempo, um rei, pressentindo o seu fim, ele chamou seus súditos. E ele queria que 3 perguntas fossem respondidas. E ele prometeu grandes honrarias àqueles que dessem respostas perfeitas, ou respostas que fossem coerentes, que ele entendesse e que ele aprovasse. Aí ele fez as 3 perguntas. A primeira pergunta, qual é o lugar mais importante do mundo? Segunda pergunta, qual é a tarefa mais importante do mundo? Terceira pergunta, qual é o homem mais importante do mundo? Várias pessoas responderam a essa pergunta, doutores, inteligentes, ignorantes, pessoas do povo, ricos e pobres, mas o rei não concordou com as respostas. Por fim, descobriram que havia um sábio que morava num lugar longínquo do reino, que não tinha interesse nenhum em dinheiro, em poder, em honraria, por isso que ele não se preocupou em trazer respostas às perguntas do rei. Mandou uns emissários e o sábio resolveu, então, participar dando a sua resposta. E aí ele respondeu.
Qual é o lugar mais importante do mundo? A resposta do sábio é onde você está, porque ali está o seu ser, de modo que ali você pode viver a sua vida plenamente com todas as suas potências, viver com alegria, com felicidade. O rei gostou. Qual que é a tarefa mais importante do mundo? O sábio disse, é aquela que você deve fazer. Mas ele repensou e disse de novo, vou mudar. A que você deve e a não que você quer. Aquela que você deve, mas não aquela que você quer. O rei também gostou. E a terceira, o homem mais importante do mundo. Ele disse, é aquele que precisa de você. Porque é ele que dá a ocasião de exercitar a virtude mais bela que existe, a caridade. Respondidas as 3 questões, nós podemos ver como é importante fazer o bem e como é importante praticar a caridade. Jesus disse, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Acreditem, todos nós podemos. Nós precisamos querer, nós precisamos de vontade, nós precisamos acreditar em nós mesmos, para que nós consigamos vencer todas as adversidades que vão surgindo em nossas vidas. Muita paz a todos, eu desejo um excelente final de semana,